Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canal Innovation. Essa videoaula aqui é a segunda videoaula sobre derivadas, ok? Faz parte também do nosso curso de cálculo diferencial integral lá no site www.innovation.com.br, ok? Bom, nessa segunda aula sobre derivadas, nós vamos ver como é que se calcula através da definição, né? Definição essa que foi dada no primeiro conjunto de slides, ou seja, na primeira videoaula, né? Como é que se calcula, então, a partir dessa definição, da definição matemática de derivadas, né? A derivada de várias funções, ok? Como é que a gente faz para calcular a derivada de várias funções usando a definição de derivada, tá? Bom, vamos em frente. Aqui, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar pelas funções do tipo mais simples que existe, que são as funções lineares, ok? Então, funções lineares, como todos sabem, são funções do tipo f de x igual a x mais b, né? Esse tipo de função são chamadas funções lineares porque elas têm como gráfico uma linha reta. Então, na função linear é sempre uma função que tem como gráfico uma linha reta, ok? Pela definição, a gente sabe que a derivada de uma função f de x, a f' de x, é calculada pelo limite quando ΔX tende a zero, desse quociente f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Então, nós vamos aplicar essa definição, né, para essa função específica, ou seja, vamos substituir aqui na f uma função do tipo ax mais b. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a f', então, vai ficar assim, limite quando ΔX tende a zero de a x mais ΔX mais b menos ax mais b. Esse primeiro termo aqui, antes do sinal de menos, é a f de x mais ΔX, né? Porque se a gente substituir o ponto x mais ΔX aqui nessa função, aqui no lugar do x, você vai ter exatamente isso aqui. Menos ax mais b, que é o f de x, sobre ΔX. Bom, trabalhando agora aqui esse numerador, né, aplicando a regra distributiva da multiplicação aqui e eliminando os parênteses, nós vamos ter o seguinte: f' de x fica igual ao limite quando ΔX tende a zero de ax mais a ΔX mais b menos ax menos b, ok? Bom, como vocês podem observar aqui, nós temos o termo ax positivo e negativo, então eles podem ser eliminados. E o b também, temos ele positivo e negativo, né? Então, eliminando esses dois termos aqui que se aniquilam, vamos dizer assim, mutuamente, sobra apenas a ΔX no numerador e o ΔX no denominador. Temos aqui, então, o limite quando ΔX tende a zero de a ΔX sobre ΔX. Bom, o termo ΔX também é comum aqui, pode ser cancelado, né? Pode ser simplificado. E a gente fica finalmente com f' de x igual a a. Ou seja, a conclusão é que qualquer função, né, linear, ou seja, qualquer função que tenha esse formato geral aqui, ax mais b, tem como derivada o a, uma constante, que é o a. Isso faz sentido, né? Porque, como todos sabem, a derivada representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função. Mas como o gráfico dessa função já é uma linha reta, então a reta tangente a uma linha reta é a própria linha reta, né? E a linha reta, ela tem uma inclinação que é constante. A inclinação da linha reta, ela não varia, né? Então, faz sentido que a inclinação da reta tangente seja um número, seja uma constante, ok? Bom, a gente vê então que a função linear tem como derivada uma constante, o que faz sentido, já que toda reta tem uma inclinação constante. Bom, vamos em frente. Segundo tipo de função, a função quadrática, né? Ou seja, a função do tipo ax2 mais bx mais c. Uma função desse tipo, como é que ela faz a sua derivada? Bom, primeiro, o gráfico de uma função quadrática, todos nós sabemos que é uma parábola, né? Toda função no segundo grau tem como gráfico uma parábola, né? Então, como é que nós fazemos para calcular, pela definição, a derivada de uma função desse tipo?
Bom, pela definição, novamente, o f' de x é dado por esse limite aqui. Se nós substituirmos aqui no f, né, essa função, né, pela função quadrática, formato ax2 mais bx mais c, né, nós vamos ter o seguinte, que a derivada vai ser a x mais ΔX ao quadrado, só você substituir o x mais ΔX aqui, né, mais b, x mais ΔX, substituindo x mais ΔX aqui, mais b. Então, esse primeiro pedaço aqui é exatamente o f de x mais ΔX. Agora, menos o f de x, ou seja, menos ax2 menos bx menos c. Podemos aqui também desenvolver, aqui a gente tem um binômio ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui na verdade é um produto notável, né? E podemos também aplicar a distributiva aqui, bx, b que multiplica x mais ΔX. Fazendo então todas essas mudanças, eliminando esses parênteses, né? Nós ficamos com o seguinte, vamos ficar com esse numerador, vai ficar ax2 mais 2ax ΔX mais a ΔX ao quadrado, mais bx, mais b ΔX, mais c, menos ax2, menos bx, menos c, sobre ΔX. Bom, aqui ó, o ax2 ele pode ser eliminado com esse ax2, né? O bx pode ser eliminado com esse menos bx e esse c pode ser eliminado com esse c. É o que nós vamos fazer aqui. Ok? Sobrou então 2ax ΔX, a ΔX ao quadrado e b ΔX. Tudo isso sobre ΔX. Ok? Bom, o ΔX aqui, como o ΔX ele é um fator comum em todos os termos desse numerador, então ele pode ser também simplificado, né? E nós vamos ficar finalmente com f' de x, vai ser o limite quando ΔX tende a zero de 2ax mais a ΔX mais b. Bom, o que acontece aqui? Quando ΔX tende a zero, ou seja, quando ΔX se torna muito pequeno, esse termo aqui não se altera, porque ele não depende do ΔX. Esse termo aqui também não se altera, porque ele é constante, não depende do ΔX. Em compensação, esse termo aqui do meio, quando ΔX tende a zero, esse termo aqui também tende a zero, porque vai ficar a multiplicado por um número que é quase zero. Ok? Então, esse limite, quando ΔX tende a zero, fica simplesmente igual a 2ax mais b. Tá certo? Conclusão. A função quadrática tem como derivada uma função linear. Então, a função desse tipo, ax2 mais bx mais c, tem como derivada a função 2ax mais b. Ok? Bom, pessoal, é claro que esse processo ele pode continuar, pode ser repetido para qualquer tipo de função, para função exponencial, para função logarítmica, para função seno, para função cosseno, para qualquer função, ok? Se nós fizermos isso, né, para várias funções, né, nós vamos obter sempre a derivada daquela função, né? Obviamente que isso já foi feito pelos matemáticos ao longo dos anos aí, durante todo o desenvolvimento do cálculo diferencial integral, e eles produziram então o que? Uma tabela que chama-se tabela de derivadas elementares. O que significa essa tabela? Essa tabela ela contém as derivadas de meia dúzia de funções, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia de funções que são ditas elementares. Por que elas são elementares? Porque elas, a partir delas, nós podemos, com o uso de algumas regrinhas que nós vamos ver daqui a pouco, né, nós podemos calcular a derivada de qualquer função, né? É claro que se alguém, né, quiser saber como é que essa tabela foi montada, se alguém tiver a curiosidade de ver como é que você chega, né, a essas derivadas a partir da definição, fazendo aquele limite, calculando aquele limite quando ΔX tende a zero de cada uma dessas funções, né, isso pode ser encontrado em qualquer bom livro de cálculo, ok? Nós não vamos fazer aqui porque tomaria muito tempo e está fora do escopo do nosso curso. O escopo do nosso curso é a utilização do cálculo diferencial integral, né, para aplicações em matemática e engenharia, ok? Mas, se alguém tiver curiosidade, basta consultar um bom livro de cálculo, né, e que qualquer livro de cálculo tem isso aqui. Bom, quais são essas 6 funções elementares, então? São
A primeira função, a função mais simples de todas, é a função f de x igual a k, ou seja, uma função constante. A função constante tem como derivada zero, então a derivada de uma função constante é zero. Faz sentido também, né? Porque o gráfico de uma função constante é uma reta horizontal. Qual é a inclinação da reta horizontal? É zero. Então, como a gente sabe que a derivada é igual à inclinação da reta tangente ao gráfico da função, a derivada da função constante só podia ser zero. Outra, a derivada da função, todas as funções, que na verdade é uma família de funções, né? Qualquer função do tipo x elevado a n tem como derivada nx elevado a n menos 1. Então, para derivar qualquer função do tipo x elevado a n, o que você faz? Esse n vem aqui para frente e o expoente você subtrai uma unidade do expoente. Okay? Outra função elementar, essas duas funções aqui nós vamos pular, daqui a pouquinho nós vamos ver ela. Outra função dentre as consideradas elementares é a função e elevado a x. A derivada da função e elevado a x é ela própria, é e elevado a x. É a única função cuja derivada é ela própria, ok? Outra função, ln de x, que é a função inversa da exponencial, né? Ln de x é a função inversa de e elevado a x. Qual é a derivada da função ln de x? 1 sobre x. Okay? Derivada da função seno de x é cosseno de x. E a derivada da função cosseno de x é menos seno x. Okay? Então, essas meia dúzia de derivadas aqui são chamadas derivadas das funções elementares. Okay? A partir dessa meia dúzia, nós podemos calcular a derivada de qualquer função. Okay? Bom, nós vamos começar a ver isso agora, exatamente agora. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar, né, essa linha aqui, ó, especificamente essa segunda linha da tabela, esse segundo tipo de função elementar, para poder calcular a derivada da função 1 sobre x e da função raiz de x. Ok? Como é que isso vai funcionar? Para a gente poder calcular, né, a derivada dessas duas funções, basta a gente utilizar as propriedades das potências, tá certo? A primeira propriedade que a gente vai usar para essa primeira função, né, é aquela propriedade que diz que, na verdade, 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Qualquer potência com um expoente negativo pode ser escrita desse tipo. Então, por exemplo, x elevado a menos 2 seria 1 sobre x ao quadrado. X elevado a menos 3 seria 1 sobre x ao cubo. E assim por diante. Okay? Então, isso aqui é uma propriedade das potências. Reescrevendo, então, a função 1 sobre x nesse formato, nós caímos na segunda linha da tabela, né? Essa função é uma função desse tipo, x elevado a n, onde o n aqui é menos 1. Como é que ficaria então a derivada? Ficaria menos 1, segundo a nossa tabela de derivadas elementares, ficaria menos 1 vezes x elevado a menos 1, que é menos 2. Bom, como nós acabamos de ver, x elevado a menos 2 pode ser escrito como 1 sobre x ao quadrado. Então, conclusão, a derivada da função 1 sobre x é a função menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Bom, vamos ver agora a função raiz de x. Mesma coisa. Basta, para a gente poder calcular a função raiz de x, a derivada da função raiz de x, basta a gente lembrar que raiz de x, na verdade, é igual a x elevado a meio. Então, a função de uma potência de expoente fracionário, né, equivale a uma raiz, a uma radiciação, ok? Então, raiz de x pode ser escrito da forma x elevado a meio. Bom, de novo, agora que eu escrevi a função nesse formato, se eu for aqui na segunda linha da minha tabela de funções elementares, eu vou obter que a derivada, então, a f' de x vai ser meio, esse meio aqui desce, né? Ó, meio de x elevado a meio menos 1. Só que meio menos 1 é menos meio, ok? Aí, utilizando agora essa mesma propriedade aqui de cima, como a gente tem um expoente negativo, nós ficamos com, isso aqui a gente pode escrever como meio, que multiplica x elevado a menos meio, mas x elevado a menos meio pode ser escrito 1 sobre raiz de x. Conclusão, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Bom, pessoal, agora nós vamos calcular, para a gente calcular derivadas de funções mais complexas, né, a gente pode usar essas derivadas da tabela aqui, tá certo? Essas 6 derivadas de funções elementares e mais algumas regras que vão permitir a gente formar, né, funções mais complexas através de combinações dessas funções aqui, tá certo?
Vamos ver como é que isso funciona. Existem 5 regrinhas, nós vamos ver nessa videoaula 4 delas e depois numa videoaula mais para frente a gente vai ver a 5ª regrinha, tá? Então, nessas 4 primeiras regras são basicamente correspondem basicamente às operações matemáticas, né? Então, por exemplo, a primeira regra de derivação seria a regra da constante. O que fala a regra da constante? A regra da constante fala o seguinte: se uma função for formada através da multiplicação de uma outra função por uma constante, então a derivada dessa função, da f de x, para derivar essa função, basta eu repetir a constante e derivar a função u de x. Então, a derivada de k de uma função f de x que seja igual a k vezes u de x vai ser k vezes u' de x, ok? Segunda regra é a regra da soma ou subtração. Ela diz o seguinte: se eu formar uma função f de x pela soma ou pela subtração de outras duas funções, então a derivada dela vai ser simplesmente a soma ou a subtração das derivadas dessas duas funções, ou seja, f' de x vai ser igual a u' de x mais v' de x ou u' de x menos v' de x. Então, essa regra diz que a derivada da soma ou da diferença é simplesmente a soma ou diferença das derivadas, ok? Terceira regra, a regra do produto. Essa aqui já é um pouquinho mais complicada, né? Aqui, ó, vocês veem que a derivada da soma é a soma das derivadas. No caso do produto, não é bem assim. A derivada do produto entre duas funções não é o produto entre as derivadas, mas sim eu tenho que aplicar essa regrinha aqui. A derivada de u vezes v é igual a u'v mais uv', ou seja, eu derivo a primeira, derivo a u e multiplico pela v sem derivar, mais a primeira agora sem derivar, multiplicada pela derivada da segunda. Então, deriva de primeira e multiplico pela segunda e depois repito a primeira e derivo a segunda, ok? Essa é a regra do produto. Agora, por fim, a regra do quociente, né? A última operação aritmética que falta aqui é a divisão, né? Então, se eu formar uma função f de x, né, que ela for dada pelo quociente entre outras duas funções, u de x dividido por v de x, então a derivada dessa função, a derivada do quociente, vai ser dada por u'v menos uv' dividido por v ao quadrado. Então, essa regrinha aqui é a regra do quociente. Tá legal? De novo, a derivada do quociente não é simplesmente o quociente entre as derivadas, tá certo? Então, na verdade, para derivar o quociente entre duas funções, você tem que aplicar essa regrinha aqui, que é a regrinha do quociente, tá bom? Bom, vamos ver agora como é que, usando essas 4 regrinhas, né, e sabendo aquelas 6 funções, as derivadas daquelas 6 funções elementares, como é que a gente deriva algumas funções aqui. Vamos ver alguns exemplos, tá certo? Primeiro exemplo. A função 2 seno x mais 3 ln de x. Bom, a gente vê aqui que eu tenho uma constante multiplicada por uma função. Então, eu posso usar a regra da constante. Aqui eu tenho uma constante multiplicada pela função. Também pode usar a regra da constante. E aqui eu tenho uma soma de duas funções. Então, eu posso usar a regra da soma, porque a soma de duas... A derivada da soma vai ser a soma das derivadas, não é isso? Então, vamos lá. Derivando a primeira função, 2 seno x, eu fico com 2 vezes a derivada de seno. Mas a derivada de seno, lá da tabelinha de derivadas, eu vejo que é cosseno de x. E aqui eu fico com, para derivar 3 ln de x, eu fico com 3 vezes a derivada de ln de x. A derivada de ln de x, também olhando lá pela tabela, é 1 sobre x, ok? Então, conclusão, a derivada da função 2 seno x mais 3 ln de x fica 2 cosseno x mais 3 sobre x. Tá legal? Outra função, x ao quadrado e elevado a x. Aqui nós vemos que tem um produto entre duas funções, a função x ao quadrado multiplicada pela função e elevado a x. Consequentemente, temos que usar a regra do produto. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? Então, ficaria derivada de x ao quadrado é 2x vezes a segunda, que é e elevado a x, mais a primeira, que é x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Só que a derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo, ok? Então, essa derivada aqui, ó, a derivada de x ao quadrado, que é igual a 2x, a gente vê lá na tabelinha, aqui na segunda linha, também na segunda linha da tabelinha de derivadas elementares. E essa derivada aqui, v', que no caso seria a derivada de e elevado a x, a gente vê lá na tabelinha também, que é e elevado a x, ok?
Agora vamos ver um outro caso. Aqui você tem um quociente entre duas funções, né? Seno x sobre cosseno x, ok? Bom, a derivada, então, de um quociente, como nós sabemos, é dada pela regra do quociente. U' menos U' dividido por V ao quadrado. Vamos ver como é que fica isso aqui. Bom, a derivada do U, que é esse numerador aqui, a derivada do seno, é cosseno. Se eu pegar o cosseno, e multiplicar pela V, que também é cosseno, eu vou ficar com cosseno vezes cosseno, que dá cosseno ao quadrado de x, né? Aqui, se eu pegar seno e multiplicar pela derivada de cosseno, como a derivada de cosseno é menos seno, então eu fico com seno vezes menos seno, que dá menos seno ao quadrado. Como eu tenho o sinal de menos aqui, fica menos seno ao quadrado, que vai dar mais seno ao quadrado. E aqui no denominador eu fico com cosseno ao quadrado de x, ok? Agora, pessoal, olha que interessante. Vamos aplicar aqui 3 identidades trigonométricas que nós conhecemos, certo? Que é o seguinte: primeira identidade trigonométrica, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? Então, eu fico com 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Só que tem uma outra identidade trigonométrica, que na verdade não é uma identidade, é a própria definição. A definição de secante é 1 sobre cosseno. Então, a secante, que é 1 sobre cosseno, como a secante é 1 sobre cosseno, 1 sobre cosseno ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Ok? Então, na verdade, nós podemos dizer que a derivada desta função, seno de x sobre cosseno de x, é igual a secante ao quadrado de x. Agora, usando mais uma definição, né? Nós sabemos que seno de x sobre cosseno x, na verdade, é a definição de tangente de x, né? Então, na verdade, o que essa derivada aqui está nos dizendo é simplesmente o seguinte, que a derivada de tangente de x é igual a secante ao quadrado de x, ok? Então, nesse pequeno exercício, nós exercitamos aqui como aplicar a regra do quociente e, além disso, lembramos aqui 3 identidades, três fatos trigonométricos. Primeiro, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Depois que 1 sobre cosseno é a definição de secante. E depois que a definição de tangente é seno sobre cosseno. Ok? Conclusão final. A derivada de tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Ok? Bom, último exemplo. 1 sobre x ao quadrado que multiplica ln de x. De novo, aqui nós temos a regra do produto. Então, nós vamos ter que fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que 1 sobre x ao quadrado, como nós, relembrando aqui o que nós acabamos de ver no último slide, 1 sobre x ao quadrado pode ser escrito como x elevado a menos 2. Né? Então, se a gente escrever 1 sobre x ao quadrado como x elevado a menos 2, então a derivada de 1 sobre x ao quadrado, pela segunda linha lá da nossa tabela de derivadas, fica igual a menos 2 sobre x ao cubo. Ok? Vezes v, que é ln de x, mais a primeira, que é 1 sobre x ao quadrado, vezes 1 sobre x, que é a derivada de ln de x, que é o v'. Ok? Então, essa aqui é a derivada, essa função aqui é a derivada de 1 sobre x ao quadrado vezes ln de x. Tá ok? Bom, pessoal, essa segunda aula termina aqui, ok? Aguardem, porque teremos em breve mais uma videoaula continuando esse mesmo assunto, esse mesmo tópico de derivadas. Tá legal? Um abraço e até mais.